Você já percebeu que diversos produtos da Microsoft, incluindo o famoso Windows, estão perdendo força e até mesmo sendo descontinuados? Não é de hoje que o sistema operacional Windows está morrendo lentamente. Parece difícil de acreditar, mas os números não mentem. A cada ano, o domínio do Windows no mercado diminui. Apesar de continuar sendo líder, ele vem perdendo participação de mercado há 15 anos, caindo de 95% de participação para apenas 60% em todo o mundo. Enquanto isso, outros sistemas como o macOS, Chrome OS e até mesmo Linux estão conquistando mais espaço no mercado global. Apenas nos Estados Unidos, a Apple tem mais de 30% de mercado, enquanto o Windows perdeu mais de 40% de sua participação. A realidade é que o sistema operacional da Microsoft está aos poucos perdendo sua relevância no mercado de computadores, que também está em declínio. Mas por que as coisas começaram a dar errado para o Windows? Há boatos de que a empresa pretende escapar da decadência apostando no mercado de inteligência artificial. Os problemas do Windows não são de agora. Tudo começou no ano de 2010. Nessa época, Steve Jobs havia apresentado o terceiro grande produto da Apple, o iPad. Na ocasião, Steven Sinofsky, que foi presidente da divisão Windows entre 2009 e 2012, disse para os executivos da Microsoft que o Windows estava em perigo. Isso porque a Apple havia conseguido trazer uma grande inovação para o seu tablet. Há anos, a Microsoft tentava promover seu tablet, mas não obtinha sucesso. Uma grande sacada da Apple que revolucionou o mercado de tablets e que deixou a Microsoft com medo foi o fato da empresa de Steve Jobs ter usado no iPad o sistema operacional do iPhone e não do Mac. Isso permitiu que o iPad tivesse um enorme acervo de aplicativos. Além disso, o processador do smartphone permitia que o tablet consumisse pouca energia, trabalhando muitas horas sem recarga da bateria. O iPad também foi lançado como algo simples e prático de usar. Na época, isso foi uma estratégia muito diferente do que havia sido tentado pela Microsoft. Os tablets lançados por ela tinham um sistema operacional complexo com Windows e que eram muito pesados, demoravam para serem ligados e consumiam muito rápido a bateria. Fora isso, os tablets tinham um touchscreen inferior ao do iPad. Steven Sinofsky chegou a admitir que imaginou que a Apple iria lançar um tablet comum, mas quando viu a novidade ficou bastante preocupado com o futuro da Microsoft e do Windows. Mesmo que na época do anúncio do iPad, o Windows estava no auge do seu sucesso, com o lançamento do Windows 7. No ano de 2010, apenas o Windows sozinho foi responsável por uma receita de mais de 18 bilhões de dólares para a Microsoft, com uma margem de lucro operacional de 70%, sendo apenas a divisão do Windows mais lucrativa do que toda a Apple. Apesar do Windows ter dado bastante lucro, em seu auge, a Microsoft ainda se sentia insegura sobre o futuro da computação e como ela conseguiria continuar sendo relevante nesse setor. Isso porque, nesse período, a corrida dos smartphones já ameaçava ultrapassar os computadores como as principais plataformas de navegação das pessoas. Além disso, havia uma preocupação, pois grande parte dos novos aplicativos lançados não eram mais desenvolvidos em torno do sistema Windows, mas sim como aplicativos para serem executados em quase todas as plataformas, seja computador, smartphone ou tablet. Por conta de todos esses fatores, Steven Sinofsky chegou a publicar em seu blog que a Microsoft estava vivendo um momento BlackBerry, pois apesar da empresa estar com bons números e lucro, estava claro que seus tablets estavam atrasados perto do iPad e que se eles não se reinventassem, acabariam ficando ultrapassados. Ainda mais porque naquela época todos os principais negócios da Microsoft, desde o Office até o MSN, estavam vinculados ao sucesso do Windows. A comparação com a BlackBerry veio porque após o lançamento do iPhone, a BlackBerry tinha mais de 40% de participação de mercado e estava ganhando muito dinheiro. Mas rapidamente o iPhone dominou o setor e a BlackBerry, por não inovar, acabou ficando para trás. E se você quer entender melhor essa história, assista um vídeo que fizemos aqui no canal sobre a falência da BlackBerry. Por conta de tudo isso, durante anos a Microsoft fez de tudo para reinventar o Windows, mas acabou falhando em todas as suas tentativas e por muitas vezes até acabou piorando a sua situação. A empresa então desenvolveu o Windows 8 para que ele fosse mais leve que seu antecessor e tivesse os tablets como foco. No entanto, o lançamento do Windows 8 passou longe de ser como a Microsoft imaginava. Assim como a Microsoft teve que se reinventar,
você também pode fazer isso com a sua vida financeira. E para te ajudar nessa jornada, nós temos a Nomad, nossa patrocinadora de hoje. Com a Nomad você pode abrir uma conta internacional e comprar dólares a preços mais acessíveis, já que a plataforma utiliza a cotação do dólar comercial em vez da cotação turismo. E o melhor, você economiza até 10% comparado aos cartões de crédito tradicionais, que só de IOF cobram um altíssimo 3,38%. A Nomad, além de te oferecer uma conta internacional em dólar, com cartão de débito aceito em mais de 180 países, ainda te oferece plataforma para investir no exterior com mais de 2.000 ativos, entre eles ações, ETFs, REITs e renda fixa americana, e você investe a partir de $1 e sem taxa de corretagem. Além disso, a Nomad não te cobra taxa de abertura, manutenção ou anuidade e é 100% segura. Você já começa a comprar dólar com apenas R$50 direto no Pix. Nós aqui do canal já usamos e recomendamos. E para você também abrir sua conta na Nomad, acesse o primeiro link aqui na descrição ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Utilize o cupom especial CD40 para ganhar até $40 de cashback na primeira operação de câmbio. No início da década de 2010, alguns executivos da Microsoft temiam que o ciclo do Windows tivesse chegado ao fim. Apesar do Windows 7 dominar o mercado dos desktops, todos sabiam que o cenário no mercado de tecnologia parecia apontar para o mobile como a direção para onde tudo se encaminharia. Diante disso, Steven Sinofsky disse que tinha a impressão de que o próximo bilhão estava no universo dos dispositivos móveis. Nesse período, os tablets e smartphones estavam ganhando força, enquanto as vendas de computadores estavam caindo a cada ano. Após o lançamento do iPad, a Microsoft sentiu que o Windows estava ficando para trás e decidiu investir tudo na reconstrução do seu sistema operacional, a fim de que ele se tornasse relevante também em dispositivos móveis, já que o mercado estava caminhando para isso. Logo em outubro de 2012, a Microsoft lançou uma versão do Windows que conseguisse dialogar tanto com os desktops quanto com o mobile. O objetivo do lançamento do Windows 8 era modernizar seu sistema operacional e tornar mais compatível com dispositivos de tela sensível ao toque, e assim focar no mercado de tablets. Por isso que o Windows 8 era tão diferente de seus antecessores e parecia pertencer mais a um tablet do que a um computador. O Windows 8 trouxe uma interface gráfica focada em tablets, ou seja, ele possuía botões grandes, gestos baseados em toques e aplicativos que ocupavam a tela toda. No entanto, a mudança dividiu opiniões e foi muito criticada pelos usuários. Apesar do Windows 8 ter mantido alguns elementos de outras versões, ele ainda era bastante confuso. Nem mesmo o menu iniciar, um dos elementos mais distintivos do sistema e presente desde o Windows 95, foi poupado. No lugar, entrou a tela iniciar, que ocupava todo o espaço de tela. A realidade é que a interface do Windows 8 era interessante para dispositivos touchscreen, mas para usuários de desktop a mudança foi bastante frustrante. Para piorar a situação, as vendas de computadores continuavam caindo. E mesmo quando a Microsoft lançou o Windows 8.1, com o retorno do botão iniciar, não foi suficiente para reverter o estrago feito. Além disso, muitos parceiros da Microsoft foram muito lentos para se adaptar ao novo sistema, como por exemplo a Intel, que não conseguiu fazer a tempo um chip que fosse eficiente para os tablets, e os desenvolvedores de aplicativos que acabaram demorando para fazer mudanças para que seus aplicativos se adaptassem à nova interface do Windows 8. Todas as mudanças desagradaram os usuários do Windows, que disseram que o sistema não era funcional para os seus computadores, somente para dispositivos móveis. Tudo isso levou o Windows 8 a ser um verdadeiro fracasso. O fato é que os executivos da Microsoft não estavam totalmente errados quando desenvolveram o Windows 8 focando num futuro dominado pelo mobile. Entretanto, apesar de terem detectado a tendência, eles não souberam executar da maneira correta. No fim, todas essas atualizações apenas atrapalharam e precisaram ser retiradas do Windows novamente. Enquanto isso, a Microsoft passou anos trabalhando para conseguir tornar o Windows melhor a longo prazo. Porém, durante suas tentativas de melhoria e para tentar se tornar relevante no mercado acompanhando os avanços tecnológicos, a empresa acabou falhando em diversas tentativas que a deixaram em uma situação ainda pior.
No ano de 2015, o lançamento do óculos virtual Vive da HTC mostrou uma tendência para o mercado de realidade virtual, que foi explorado por diversas grandes empresas. Logo, a Microsoft percebeu que esse mercado poderia se tornar um grande negócio e decidiu entrar de cabeça nesse setor, com a intenção de que a empresa se tornasse relevante no mercado de realidade virtual. Com isso em mente, a Microsoft lançou o Windows Mixed Reality, ou Sistema de Realidade Mista do Windows, uma plataforma que combinava o mundo físico com o digital, permitindo utilizar o sistema operacional em um ambiente tridimensional com auxílio de headsets de realidade virtual e outros equipamentos. A diferença da realidade mista para a virtual é que na mista não apenas a visão do usuário fica imersa no ambiente 3D, mas também o tato, já que é possível pegar e arrastar itens com a ajuda de sensores de movimento. A tecnologia foi lançada em 2017 e a ideia da Microsoft era colocar o usuário em um mundo imersivo e usar o Windows como uma ferramenta para isso. Para usar o Windows Mixed Reality, era preciso de um headset compatível e um computador com Windows 10. A Microsoft chegou a apresentar alguns modelos de headsets que eram compatíveis, como os da Dell, Acer, HP, Asus, Meta e Lenovo. A ideia da plataforma era ser uma alternativa a outros nomes de peso da área, como a Oculus, que hoje se chama MetaQuest, e a HTC, dona do Vive. Além disso, a empresa lançou o HoloLens, um dispositivo de realidade mista que permitia que os usuários interagissem com hologramas tridimensionais. A tecnologia combinava sensores e óticas para criar uma experiência imersiva, sobrepondo os hologramas ao mundo real. O Windows 10 era o único capaz de executar o HoloLens, e isso fazia com que o próprio Windows se tornasse 3D com esse dispositivo, fazendo com que os aplicativos Office e Paint também recebessem recursos 3D. Entretanto, apesar de ter observado novamente a tendência do mercado e ter sido um dispositivo bom e elogiado pelos usuários, a tecnologia de realidade mista do Windows acabou fracassando. Isso porque a grande maioria das pessoas não se interessavam por comprar o dispositivo por não terem visto a funcionalidade de se ter um Windows com sistema operacional de realidade mista. Como a Microsoft não conseguiu estabelecer o próprio sistema nesse mercado, ela acabou colocando um fim no Windows Mixed Reality em dezembro de 2023. Além disso, a empresa optou por encerrar a produção do HoloLens. Já o suporte de software para o dispositivo será descontinuado a partir de 2028. Contudo, as falhas da Microsoft não param por aqui. Um tempo depois, o sistema operacional do Google, o Chrome OS, começou a ganhar cada vez mais espaço no mercado, conseguindo mais de 5% de participação, assim como o Linux. Além disso, o sistema do Chrome acabou se tornando popular entre os consumidores corporativos e educacionais por ele ser leve, fácil e seguro. A Microsoft, vendo essa crescente de seu rival, decide criar o Windows 10S, uma versão do Windows que oferecia um software leve e barato para computadores de baixo custo e com configuração modesta. O Windows 10S permitia que os usuários intercalassem apenas aplicativos do Windows Store, que são os aplicativos que a Microsoft declara serem seguros. Além de programas de fora da loja, o Windows 10S era bloqueado para qualquer serviço que não fosse da própria Microsoft. As buscas, por exemplo, só podiam ser feitas pelo Bing, seja na busca interna do sistema operacional ou por meio do navegador Microsoft Edge, que era o único navegador padrão permitido. O Windows 10S também possuía maior autonomia de bateria e pacote Office grátis. Entretanto, mais uma vez o projeto acabou fracassando, já que o Windows 10S não conseguiu competir com o Chrome OS em relação a hardware de baixo custo. Outra crítica foi em relação ao Microsoft Edge, que muitos classificaram como inferior ao Chrome. Um ano após o lançamento, a Microsoft decide descontinuar o sistema operacional. Logo depois, assim que a Microsoft observa a tendência dos smartphones dobráveis, ela fez uma grande reformulação do seu sistema operacional e cria o Windows 10X, projetado para dispositivos de tela dupla. No entanto, por conta do sistema operacional ter sido feito às pressas e por conta dos chips da Intel não serem tão bons para esse tipo de dispositivo, o Windows 10X acabou sendo um desastre. Antes mesmo de ser lançado em maio de 2021, a Microsoft anunciou que ele não seria lançado como um sistema operacional independente, e sim incorporar as inovações e melhorias para o Windows 11. No entanto, grande parte do trabalho na criação do Windows 10X acabou sendo descartado.
Há anos, a Microsoft vem tentando transformar o Windows em algo completamente novo. Eles tentaram de tudo, mas no final acabaram se desfazendo de praticamente todos os seus projetos. Alguns especialistas acreditam que a Microsoft deveria ter focado em melhorar o Windows e não na criação de tantos produtos diferentes. Em todos esses anos, houveram algumas melhorias no sistema operacional, porém esses erros ao longo do caminho fizeram com que a empresa perdesse participação de mercado. Em outubro de 2021 foi lançado o Windows 11, e muitos acreditam que essa é a primeira versão do Windows desde 2009, quando foi lançado o Windows 7, que realmente parece ter muito mais pontos positivos do que negativos. A nova versão conta com muitas melhorias de desktop que os usuários esperavam que tivessem sido feitas nas versões anteriores, mas que finalmente acabou chegando no Windows 11. Com as mudanças, muitos acreditam que possa ser que o Windows consiga recuperar a fatia de mercado que perdeu ao longo dos anos. Mas para isso, a empresa precisa se concentrar em duas coisas: nos chips e na inteligência artificial. No ano de 2020, a Apple projetou seus chips ARM para computadores e notebooks, que são mais eficientes e possuem vantagem de desempenho. Os chips ARM são processadores que são conhecidos por serem eficientes, compactos e consumirem pouca energia. Os chips ARM são usados em dispositivos móveis como smartphones e tablets, mas também estão sendo integrados a notebooks e servidores. Assim como esse tipo de chip foi bastante eficiente para a Apple, também pode ser para o Windows. Tanto que após o lançamento de uma série de computadores com chips Snapdragon, a Microsoft fez ajustes no Windows 11 para que ele se adequasse aos chips ARM. Atualmente, a Qualcomm é a principal parceira da Microsoft para o fornecimento de chips ARM para o Windows 11. Inclusive, a Qualcomm mostrou que seus chips superam de seus concorrentes Apple, Intel e AMD em desempenho e eficiência de energia. Porém, além da Qualcomm, outras empresas também estão desenvolvendo chips ARM para computadores Windows, como a Nvidia, a AMD e a MediaTek. Há rumores que a Microsoft também está trabalhando em um chip ARM personalizado para o Windows 12. A Microsoft acredita que seus novos notebooks Windows, alimentados por ARM, irão superar o MacBook Air, que possui o chip ARM desenvolvido pela Apple, tanto em desempenho de CPU quanto em tarefas aceleradas por inteligência artificial e emulação de aplicativos. A empresa vê nos processadores Snapdragon a chance de conseguir um avanço significativo com o Windows em ARM. Se todo esse projeto der certo, isso pode fazer com que usuários continuem usando o Windows e não migre para outros sistemas operacionais. Mas ainda assim, a Microsoft tem o trabalho de fazer com que as pessoas que já não usam o Windows queiram voltar a utilizá-lo, e assim ele consiga aumentar sua participação de mercado. Além disso, o Windows tem apostado fortemente no mercado de inteligência artificial, colocando a IA em seu sistema operacional, aplicativos e diversos serviços que eles oferecem. A inteligência artificial tem sido o foco da empresa para alcançar um grande sucesso. Ao contrário de outras tendências tecnológicas que a Microsoft fracassou, agora ela realmente está à frente com sua IA e não está com pressa para alcançar algum concorrente. Atualmente, a Microsoft é um dos maiores acionistas da OpenAI, com 49% de participação, e por isso conseguem ter acesso exclusivo aos seus produtos. Fora isso, a empresa já desenvolveu diversos aplicativos de IA, como o Copilot, que é um assistente pessoal de inteligência artificial, o Microsoft Design AI, que é um aplicativo de design gráfico que usa IA para criar imagens, gráficos e postagens para mídias sociais, e os serviços de IA do Microsoft Azure. Os próprios aplicativos e serviços de produtividade da Microsoft, como o pacote Office, também foram beneficiados pela inteligência artificial, que teve integrações muito bem feitas. Pela primeira vez, a Microsoft está apostando em uma tendência que realmente faz sentido ser integrada aos computadores, uma vez que os recursos de IA facilitam a vida dos usuários no âmbito pessoal e profissional, principalmente em tarefas e trabalhos criativos. Não é possível saber se a inteligência artificial de fato será um grande negócio para a Microsoft e para o Windows, mas as chances de sucesso são grandes. Mas agora me diz aí nos comentários, você acredita que o Windows dará a volta por cima e irá recuperar sua participação de mercado global? Não esqueça de curtir o nosso vídeo e se inscrever aqui no canal para ajudar o nosso trabalho.
Considere também se tornar membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E lembre-se de baixar o aplicativo da Nomad para abrir sua conta internacional. Acesse o primeiro link na descrição ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Usando o código CD40 no cadastro da sua conta, você pode ganhar até $40 de cashback na primeira operação de câmbio. Obrigado por ter assistido até aqui, um forte abraço e até o nosso próximo conteúdo. Tchau, tchau!